No silêncio entre dois pensamentos, na sombra que atravessa uma rua deserta ao cair da noite, algo está em movimento, invisível, mas brutal. Uma guerra sem tiros, mas com gritos que dilaceram a essência. Enquanto você respira, forças colossais disputam cada suspiro seu. O bem e o mal não estão distantes, estão dentro da sua casa, do seu corpo, da sua mente. E agora mesmo você é o campo de batalha. Cada escolha, cada pensamento, cada impulso são armas afiadas ou escudos quebrados nessa guerra que nunca dorme. E o que está em jogo é sua alma. Tudo começou com um sussurro. Um som abafado que não vinha dos ouvidos, mas da alma. Primeiro foi quase imperceptível. Uma inquietação súbita, um arrepio sem vento, um pensamento obscuro plantado em meio à rotina. Mas aquilo cresceu. E quando cresceu, já era tarde. Demônios não surgem com chifres e fogo. Eles caminham entre os pensamentos, disfarçados de vontades. O primeiro ataque não foi uma explosão, foi um desvio, uma pequena concessão feita na escuridão da consciência, onde ninguém mais vê. Enquanto anjos se posicionavam, silenciosos como sentinelas de luz, o mal se infiltrava nos detalhes. No ego inflamado, na mentira bem contada, no desejo travestido de liberdade. A guerra não começou em campo aberto. Começou dentro das almas. Começou com a quebra do equilíbrio. E num piscar de olhos, o mundo já estava dividido. De um lado, entidades de luz lutavam para preservar a centelha divina que cada ser humano carrega, mesmo quando ele próprio já havia esquecido dela. Do outro, criaturas das trevas buscavam apagar essa chama, alimentando-se do caos, do medo, do ódio, escondidos sob sorrisos. A humanidade, cega, seguia sua marcha, mas não estava sozinha. Cada alma carregava em si um rastro do conflito. Doenças que surgem sem explicação, acidentes evitáveis, brigas familiares que explodem do nada. Tudo isso não era aleatório. Era o reflexo da tensão espiritual se materializando no mundo físico. Como raízes invisíveis, o mal se infiltrava por baixo da superfície, rachando tudo que parecia estável. Anjos começaram a se mover com mais intensidade, mas eles não invadem, eles tocam, inspiram, protegem. Quando você sente uma paz que não consegue explicar, um livramento que parece coincidência, um impulso para fazer o certo mesmo quando tudo te puxa para o errado, é ali que eles estão. Enquanto isso, as forças sombrias passaram a se alimentar do coletivo. Quanto mais dor, mais espaço. Quanto mais medo, mais domínio. Eles descobriram que não precisavam aparecer, bastava manipular. E foi aí que a guerra invisível se tornou mortalmente eficaz. A humanidade caminhava sobre um campo minado de decisões, e cada decisão era um estopim, um portal, um convite. Aquilo que parecia só uma escolha era, na verdade, um voto, e cada voto decidia de qual lado você estava, mesmo sem saber. A tensão atingiu o limite. Já não era mais possível manter o disfarce, nem esconder o que fervia nos bastidores da existência. O mal já havia tomado posição. E então, numa madrugada onde o céu parecia mais baixo e o ar mais denso, a ruptura aconteceu. Tudo começou com silêncio. Um silêncio estranho, como se o mundo prendesse a respiração. E então veio o impacto. Não foi com explosões visíveis, mas com colapsos internos. Pessoas acordaram com pesadelos idênticos, animais enlouqueceram sem motivo. Crianças pequenas choravam apontando para o vazio. Algo se abriu, e de dentro desse algo, sombras se espalharam como fumaça, invadindo os espaços mais frágeis da alma humana. Os demônios não rugiram. Eles sussurraram, e seus sussurros eram ordens, tentações, comandos cravados na mente. Desista, ataque, se entregue, é tarde demais.
E muitos obedeceram sem nem saber que estavam sendo guiados. O mal não age com pressa. Ele se infiltra, se acomoda e, quando menos se espera, já domina. Mas do outro lado, os anjos reagiram. E quando eles se movem, não há como não sentir. A temperatura muda, o tempo desacelera. Uma força invisível e inabalável toma os ambientes. Eles não gritam, eles libertam. Eles quebram correntes com luz, estilhaçam maldições com presença. E onde um anjo pisa, a escuridão recua, mesmo que por um instante. A batalha aconteceu em silêncio, mas seu efeito foi estrondoso. Relacionamentos que estavam por um fio foram restaurados inexplicavelmente. Vidas à beira do abismo voltaram do nada. Mas também houve perdas. Muitos foram levados, não pela morte, mas por decisões irreversíveis. Porque quando a guerra espiritual explode, não existem espectadores, todos são participantes. E então veio o momento mais sombrio, quando anjos começaram a cair. Não por fraqueza, mas porque a resistência humana estava baixa demais. A fé já não era escudo, era lembrança. E onde não há fé, não há espaço para a luz atuar. Um a um, os guardiões foram sendo forçados a recuar. As trevas ganharam terreno, e esse avanço não foi sentido nos céus. Foi sentido aqui. Depressões se intensificaram. Violência se multiplicou. A sensação de vazio se tornou constante. Era o reflexo de uma guerra que já não estava apenas em outra dimensão. Agora, ela se arrastava pelos corredores das casas, pelos becos das cidades, pelos quartos escuros onde ninguém vê. A luta era por cada alma, por cada segundo de luz. E naquele ponto já não era mais possível ignorar. O mundo havia sido invadido, mas a pergunta silenciosa pairava no ar. Quantos perceberiam antes de ser tarde demais? Depois do confronto, o silêncio retornou, mas não era o mesmo silêncio. Era um vazio denso, pesado, como uma respiração presa no peito do mundo. Não havia sirenes, não havia manchetes, mas havia dor. Uma dor espalhada, fragmentada em milhões de almas que não sabiam explicar o que sentiam. O mundo seguiu girando, mas algo havia mudado. O tempo parecia mais rápido, mas as conexões mais rasas. As pessoas continuavam trabalhando, sorrindo, postando, mas por dentro algo estava faltando. Era como se a chama que iluminava os corações tivesse sido apagada pouco a pouco, sem que ninguém percebesse. E isso não foi acidente, foi resultado. A guerra deixou marcas profundas, e elas se manifestaram em formas estranhas. Uma angústia constante, um cansaço que não passa, uma vontade de fugir de tudo sem saber de quê. Isso não é psicológico, isso é espiritual. São estilhaços da batalha, fragmentos de ataques invisíveis que atravessaram defesas frágeis e se alojaram no íntimo das pessoas. Os anjos continuaram lutando. Mesmo em menor número, eles resistiram. Ainda hoje eles tentam reacender a luz onde ela foi apagada. Em cada gesto de compaixão, em cada oração sussurrada no meio da dor, em cada escolha difícil que ainda assim segue o caminho certo. Isso é luta, isso é resistência, isso é guerra. Mas os demônios não desistiram. Eles aprenderam que não precisam forçar. Basta manter o ambiente favorável. Eles se alimentam da distração, da pressa, da falta de propósito. E assim, aos poucos, vão tomando o que ainda resta. Essa é a nova estratégia. Não causar terror, causar indiferença. Porque a alma que deixa de sentir já está vencida. A humanidade, como um todo, foi marcada. Mas cada pessoa carrega suas próprias cicatrizes. Umas visíveis, outras não. O que antes era uma guerra entre dimensões, agora se tornou uma guerra íntima, um conflito interno, uma disputa silenciosa entre o que te puxa para cima e o que te arrasta para baixo. Alguns conseguiram resistir, outros caíram e nunca mais voltaram, mas todos, sem exceção, foram tocados. O mundo não é mais o mesmo. E você também não é. Porque uma vez que a alma é colocada no centro de uma batalha dessas,
ela nunca volta intacta. Depois da tempestade espiritual, as aparências voltaram ao lugar, mas apenas por fora, porque por dentro, cada ser humano carrega os destroços de algo que não viu com os olhos, mas sentiu na alma. A guerra não deixou corpos pelas ruas. Deixou corações quebrados, mentes sobrecarregadas, esperanças soterradas em silêncios profundos. Os anjos voltaram às suas posições, muitos feridos, alguns desvanecidos pela falta de fé ao seu redor. Eles seguem vigiando, esperando brechas de luz, buscando cada lampejo de bondade genuína como uma fagulha para reacender batalhas em nome da salvação. Mas o inimigo não recuou. Pelo contrário, ele se adaptou. Agora ele não aparece mais com formas assustadoras. Ele veste o ordinário. Ele se esconde em telas, em palavras, em hábitos. Não precisa mais atacar diretamente. Basta que você se esqueça de que ele existe. A guerra nunca terminou. Ela apenas se silenciou, se redesenhou. E hoje ela acontece nas suas pequenas decisões. No que você permite entrar no seu coração, no que você finge não ver, no que você ignora, achando que é apenas coisa da vida. Mas não é. Nunca foi. A espiritualidade verdadeira não se faz de grandes milagres, mas de pequenas resistências diárias. O bem precisa ser escolhido, precisa ser defendido, porque nesse momento, enquanto você lê essas palavras, forças continuam lutando por você, mesmo que você não perceba. O mundo não voltou ao normal. Ele foi alterado, reescrito, corrompido e ao mesmo tempo reacendido. Agora, cada ser humano carrega a marca da guerra. E essas marcas são lembretes vivos de que a batalha entre o bem e o mal não acontece lá fora. Acontece dentro de você, todos os dias.